Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 186 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos, em forma de técnicas, ferramentas, é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes, em forma de ser, estar, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sob a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente aos seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem os seus sonhos, visões e estratégias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Amélia Sitoy, coach e oradora motivacional, CEO da empresa O Poder de Consultoria do Eu e Saúde. Coach Amélia Sitoy, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, líder Antônio. É um prazer para mim estar aqui. É uma grande honra e quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Obrigado. Como é que a coach Amélia degusta o chá e em que situações é que procura por um chá? O que um chá pode lhe proporcionar como um preparativo para alguma coisa? O chá, vou falar do chá de moringa que tenho aqui a degustar. É saudável. O chá é muito saudável e ele ajuda-nos a relaxar. Por isso mesmo, chás naturais são muito mais aconselháveis a serem consumidos. Muito bem. Eu quero começar mesmo por explorar toda a largura a forma como lhe apresentamos. E vou começar mesmo por coach e oradora motivacional. Enquanto um palco de atuação como oradora motivacional, em que a técnica do coaching neste caso, é relevante e qual é o diferencial que traz nas suas orações, nas suas abordagens enquanto uma oradora motivacional? A abordagem de coach, ela é muito importante quando a gente vai subir a um palco, porque traz a abordagem do eu, traz a abordagem de desenvolvimento pessoal, e este desenvolvimento pessoal é olhar para cada indivíduo e dar a sua importância. Não, é importante que nós como pessoas saibamos que somos importantes na sociedade e não nos menosprezarmos. Então, o coach, ele traz esta bagagem. No palco, é importante trazer a quem lhe acompanha, a quem lhe assiste, a quem lhe escuta, que ele veio ao mundo para governar, para reinar e, acima de tudo, para fazer acontecer, seguir o propósito. Muito bem. Falou governar, reinar e seguir o seu propósito. E falou de despertar nas pessoas a sua
consciência do eu. E falava de importância, fazer eles sentir importante. Yes. Onde é que está a importância do eu? E o que é ser rei? O que é ser governante? O que vamos lá, ser relevante naquilo que somos chamados a fazer? Eu vou trazer uma passagem bíblica, que é Gênesis 1, 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O façamos o homem a nossa imagem e semelhança significa que nós, como humanos, podemos agir da mesma forma que Deus agiu. Criarmos o nosso mundo. Este meu eu, ou este nosso eu, tem que vir ao de cima. É a nossa essência. Acreditarmos que tudo é possível. E nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Não há aqui que apontar dedos para terceiros. Porque nós somos resultados do que nós pensamos, somos resultados das lentes que nós usamos para ver o mundo. Que tipo de lente tu usas para ver o mundo? É esta informação que nós devemos estar conscientes dela. Muito bem. Quero, num nível um pouco mais abaixo, explorar aqui a questão da lente. Neste diálogo, nesta abordagem de coaching que dizia que encara as pessoas, desperta com a importância no interior delas, para que elas possam se apropriar de uma lente da forma como veem o mundo. Esta lente que está a sugerir é uma lente que, neste caso, é a coach Amélia que leva esta lente para eles. É uma lente que eles já têm e que talvez tem que ser esfoliada. Como é que, digamos que, mostra-lhes esta lente, e para que eles possam, a partir dessa lente, visualizarem que têm o poder de serem co-criadores da sua realidade. Esta lente, cada um de nós já traz desde a sua infância, ou desde que nós nascemos a partir dos 3 anos, começamos a perceber o mundo à volta. Os nossos pais, no ambiente de escola, de amiguinhos, tudo quanto vai acontecendo, é uma bagagem da qual nós vamos usar para ver o mundo. Exemplo prático, nós crescemos, eu ouvi muito isto: dinheiro é pecado. Se eu já cresço a dizer que o dinheiro é pecado, eu uso a minha lente para me distanciar do dinheiro. E para as pessoas ricas, eu vou olhar para elas como, não com um olhar de admiração, porque são ricas, para poder também ser rica, mas olho elas como aquelas pessoas que adquiriram aquele dinheiro de forma ilícita e que, de certa forma, estão a pecar. Este é um exemplo mais simples. Então, como coach, eu faço que as pessoas primeiro estejam conscientes destas lentes, que é para depois começar a trabalhar. Eu tenho dito que o reconhecer que deve haver mudança, 50% dos problemas já estão resolvidos. Primeiro temos que reconhecer, aceitar, que é para depois começar a trabalhar. Muito bem, excelente. Estas lentes, numa outra linguagem, eventualmente, corrija-me se estiver enganado, é aquilo que também chamam de paradigmas, né? Crenças. Sim. Muito bem. Olhando para a humanidade em geral, e querendo geolocalizar essa humanidade, no caso Moçambique, quais são estas limitantes, estes paradigmas que entendem que impedem com que a humanidade em geral e o moçambicano em particular, esta geração, se quiser talvez ser mais específica, pode estar impedi-las de
conhecerem o seu eu interior, este potencial que elas têm de serem co-criadoras da sua vida. Perfeito. Olhando para o âmbito geral, ouvimos sempre pessoas a dizerem que o governo é que tem que criar emprego. Mas o governo não vai conseguir criar emprego para todos. E por que não pensar em empreender? Ao pensar em empreender, há quem pode dizer, não, mas eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não é suficiente. E aí já estamos a falhar. Vou trazer aqui a abordagem consciente e subconsciente. Se eu digo que não tenho dinheiro, não hei de ter. Por quê? Porque eu deposito a minha crença de que não tenho dinheiro. Não tenho como ter se eu já digo que não tenho. Então, é importante que os jovens saibam e não fiquem à espera que o governo faça por eles. Que eles façam e contribuam para o crescimento do nosso Moçambique, ajudando o próprio governo. Há muita coisa que pode ser feita. Olhar primeiro para o seu bairro. O que é que tem em falta no meu bairro? O que é que quando as pessoas saem procuram? De que forma eu posso suprir esta necessidade? Tudo passa por aí. Se é na escola, de que forma eu posso ajudar a suprir as necessidades? O que é que as pessoas mais buscam? O que é que as pessoas mais procuram? E eu posso ser útil. Temos que ser úteis. Somos todos importantes, mas temos que ser úteis. Muito bem. Onde é que a pessoa aprende a compreender que o problema é uma oportunidade? Se o mundo cataloga o problema como um caos, a pobreza como um destino, e digamos que o paradigma de Moçambique e de África como sendo, digamos que, uma fatalidade. Onde é que as pessoas podem aprender? Como é que podem aprender se eventualmente o modelo de educação ou as escolas, será que elas são um espaço próprio, adequado para preparar as pessoas a poderem compreender as coisas não linearmente, como elas podem ver com seus olhos físicos, mas verem com essa lente que se refere? É uma questão muito importante e muito profunda. Não quero trazer debates em torno do que eu vou dizer, mas eu, Amélia, já pude perceber que existe uma diferença aqui educacional. A nossa educação da atualidade está preocupada em ver os alunos a aprenderem para aplicar, está preocupada em ver os alunos a serem inteligentes, ou está preocupada em fazer os números e dizer que, olha, no final do ano X conseguimos atingir número X de crianças que passaram de classe? Porque tudo passa por aqui. A educação, ela é importante, ok? Se a educação, ou melhor, poderia enquadrar isso desta forma: se o Ministério da Educação trouxesse uma abordagem de abrir espaço para as escolas, desde a primeira classe, ok? Para os coaches irem lá e falarem um pouco, ensinarem, abrirem a mente das crianças para que desde criança saiba que deve ser útil para a sociedade. E não só, eu não estou a favor de passagens automáticas, mas infelizmente não tenho nada que possa fazer para que isto seja alterado. Repito, se o Ministério da Saúde pudesse abrir espaço para os coaches irem dar palestras, nem que seja uma vez em 2, 3 meses, para trazer esta abordagem de conhecimento às crianças, seria muito bom. Excelente. É muito interessante isto, porque naturalmente que sugere diversas fontes de conhecimento têm que ser levadas para enriquecer e também para poder,
tornar as pessoas mais maleáveis, não ficarem somente fixas numa única abordagem. Falamos, por exemplo, do conhecimento empírico, conhecimento prático, conhecimento na base local, conhecimento na base das tradições orais, das culturas. Pessoas que já fazem as coisas acontecer, serem levadas como modelos, como mentores, e entendo isso como sendo algo extremamente interessante. Olhando para a empresa, o poder de consultoria do eu e saúde, como é que esta ator tem estado a participar e que diferencial é que leva para poder trazer mais outras experiências, vivências, percepções, conhecimentos para poder enriquecer o espectro e a preparação das pessoas para a vida. Okay. É feito por via de palestras. Fazemos palestras uma vez em 2 meses. Isto ajuda a expandir esta visão de que existe um poder dentro de nós que pode nos levar a lugares incríveis e que nós não precisamos depender de terceiros para avançar. Precisamos dos terceiros para nos apoiarem, sim, mas não devemos a 100% depender do terceiro. Fazemos palestras, fazemos feiras de saúde. No dia 22 deste mês, vamos fazer uma feira de saúde no Conselho Municipal da Matola. Então, estas são as ações que o poder de consultoria do eu tem trazido à sociedade moçambicana, em particular Maputo. Já escalou a Nampula, ok? E a expectativa é que escale não só dentro de Moçambique, mas também a diáspora. Muito bem. Interessante. Qual é o propósito de vida da líder Amélia Sithole? O meu propósito de vida é fazer com que as pessoas saibam e conheçam-se. Saber quem eu sou é o primeiro passo na vida de atingir o meu sucesso. Quando nós vivemos com propósito, vivemos com guia. O nosso propósito nos guia ao caminho certo. Logicamente, no meio deste processo, vão haver desafios, vão haver obstáculos, mas eu me firmo ao meu propósito e digo, eu vou avançar. Vou trazer um exemplo. Numa das palestras, a expectativa é que eu tivesse no mínimo 50 pessoas, mas eu tive 30. Podia ter recuado, porque eu esperava e o investimento foi maior. Mas não, porque o meu propósito é fazer com que aquelas pessoas que estiveram lá presentes saiam transformadas. E eu tenho algo que eu sempre digo. Todos aqueles que estiveram ou que fizeram parte desta palestra, deste evento, são as pessoas certas que deviam estar. Quem não esteve é porque não era a pessoa certa. Então é desta forma que o poder do eu escala as montanhas invisíveis para atingir aquilo que são os nossos objetivos. Interessante. Como falou das montanhas invisíveis, qual é a importância de se fazer cheio do Espírito Santo para poder, antes de escalar essas montanhas, conseguir perceber o que está além dessas mesmas montanhas? Porque pelo caminho podemos nos encontrar com Bergibus, como disse, termos uma perspectiva de 50, encontrarmos 30, podemos encontrar várias armadilhas pelo caminho. Qual é a importância de fazer cheio do Espírito Santo para podermos ter a consciência que vamos escalar montes? O primeiro aspecto é saber que com o Espírito Santo nada é impossível. É Ele que nos dá forças, é Ele que, quando nós temos um plano, um projeto, é Ele que faz acontecer. É como se nós, como pessoas, já não existíssemos. É como se
fosse um casaco posto em nós. Nós vestimos aquele casaco. E quando vestimos o casaco, veja-se aqueles casacos grandes, nós desaparecemos. E o casaco cobre a nós, ok? Então, o Espírito Santo é como se fosse este casaco que nos cobre e nos protege. Mesmo naqueles desafios, nós vemos a eles como nada, porque sabemos que temos o Espírito Santo que vai lutar por nós. Não, a consciência do Espírito Santo em nós já nos dá este poder do eu de avançar. Excelente. Falou da capa, remeteu-me ao manto. Falando em mantos, qual é aquele manto que é verdade que é uma missão, cada missão é uma missão, mas qual é aquele manto com o qual mais se identifica? É o manto do Elias, João Batista, Isaías, Jeremias, etc. E falando também de profetisas por aí, qual é esse manto com o qual se identifica? O de Elias. Mas, para não trazer o Elias que está entre nós, mas não está fisicamente, eu vou falar de uma pessoa muito especial que, estando debaixo do seu manto, é uma maravilha. Já agora, eu quero agradecer a Deus por ter me colocado no caminho, ou por ter me feito conhecer esta figura extremamente importante que é o apóstolo Nor Gabriel Kutane. Ele que é um líder que eu admiro bastante. Ele me inspira, ele lidera com impacto. E o manto, para mim, neste exato momento, diria, é um manto do apóstolo Nor Gabriel Kutane. E desde já, dizer a Deus muito obrigada pela vida dele e que ele seja muito abençoado e que possa alcançar cada vez mais almas e possa dizer: combati o bom combate naquele dia. Uau! Falando no eu, faz-me lembrar a questão quando se fala do mente consciente e subconsciente, também se refere eu interior, eu exterior, eu superior. Uma ideia de triuno, eu triuno, uma ideia de trindade, não sei se assim que é. Olhando para este eu, do poder da consultoria do eu, que dimensão do eu é este que carrega do manto da empresa o poder de consultoria do eu e saúde? Uau, vamos desvendar segredos aqui. Bem, este eu, nada mais, nada menos que é o meu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é que é o eu por detrás do poder do eu. Não há palavras suficientes para falar deste poder do eu, senão numa única palavra, que é o Espírito Santo. Interessante. Como é que a Amélia apresenta-se? Nós vimos que Jeová, Yahweh, ele foi se apresentando de diversas formas para cada circunstância, para cada missão, para cada servo, e a forma como ele ia apresentando-se era circunstancial, em função das missões que cada um tinha. A forma como se apresentou a Abraão foi diferente da forma como se apresentou a Isaac, a Jacó, por exemplo, como se apresentou também a mãe de Ismael, e por aí em diante.
como se apresentou a Moisés, por aí em diante. Neste eu aqui da consultoria, qual é esta face, qual é este eu que espelha este Espírito Santo? Muito obrigada pela questão. Vou repetir um pouco o que disse líder, que Jeová, Deus, apresentava-se de várias formas. Era Jeová Jiré, para aquele que não tinha mantimentos, não sei o quê. Era Yahweh. Tem várias denominações. Para cada situação, ele apresentava-se para suprir aquela situação. Sou aquela pessoa que está para te libertar das doenças. Sou aquela pessoa que está para fazer com que pão e água não faltem à sua mesa. Sou aquela pessoa que te defende nos momentos de aflição. É assim como ele se apresentava. Mas graças a Deus nos trouxe Jesus Cristo, que incorporou todos esses nomes num único apenas. Falando do eu, o eu aqui é aquela entidade que quando vê uma pessoa abatida, vai e traz uma esperança de vida. Vai e traz uma solução. Eu dizia que tive uma experiência muito recente, onde uma colega estava muito abatida, mas o eu trouxe uma esperança para aquela colega. E ela disse para mim, com lágrimas, ela disse: é esta palavra que eu esperava. Muito obrigada, porque a partir de agora não sou mais a mesma pessoa. Já estou levantada. Então o eu, ele tem várias abordagens. Para cada situação, ele age para ajudar a pessoa naquela situação. Excelente. Qual é a estratégia de sustentabilidade que está a seguir, tendo em conta metas, timing, objetivos e recursos? Qual é a estratégia de sustentabilidade que está a seguir para assegurar que esta missão possa ser eternizada, possa ser perpetuada além Amélia Citroën? Interessante. A estratégia, primeiro, é saber que esta é uma missão que deve ser cumprida até a vinda de Cristo. E desta forma, tudo o que vier ao redor vai ser para suportar esta missão. Eu faço um programa anual de atividades, onde quando chega aquele momento, tudo tem que acontecer. Tenho também parcerias, das quais ajudam a fazer com que estes projetos avancem. Ok? E desta forma, eu crio estas bases como estratégia de fazer isto acontecer. Muito bem. Quem foi o líder, ou os primeiros líderes foram as suas primeiras referências assim durante a sua trajetória de vida, desde assim a primeira infância, eventualmente, mas que tenha assim uma memória fresca, foram as suas primeiras referências de liderança, e o que eles diziam sobre si que lhe fez acreditar que poderia haver esse eu interior de si? Se eu disser que desde a infância não tive esta oportunidade, foi uma descoberta, foi uma autodescoberta. Eu gosto de falar um pouquinho desta história, porque foi a partir dela que aos 12 anos eu consegui descobrir este poder. Então, não tive alguém ou um líder que me guiasse ou me abrisse a mente para perceber que isto é assim. Ok?
havia uma estante na casa da minha avó. Aquela estante foi o meio usado para descobrir o eu em mim. Este poder do eu. Ok? Porque eu tive que lutar com aquela estante até descobrir que, afinal de contas, não era um monstro. Era um monstro criado na minha mente. E se é um monstro criado na minha mente e a mente está em mim, então eu posso dominar. Eu criei uma autodefesa, este poder do eu, para dominar a minha mente. E já agora, quem vai escutar esta mensagem, eu quero dizer, não te deixes dominar pela sua mente. Tu podes dominar a mente. É importante saber negar informações que a mente nos traz. Analisa antes de aceitar com que estas informações, estes pensamentos, passem para o subconsciente. A partir do consciente, tu podes dizer a elas para não permanecerem. Então, é importante dominar a mente. E é possível dominar a mente. Quem consegue dominar a mente, domina o mundo. Muito bem. Interessante. Sobre a mente e o domínio sobre a mente. Porque até a mente, até certo ponto, pode vir a tornar-se um Deus quando ele se apropria de nós e faz-nos estribarmos nos nossos próprios pensamentos, do que resulta a arrogância, por exemplo, que foi a causa da queda de Lúcifer e de tantos outros, como o Pilatos e tantos outros que até foram feridos pelos anjos do Senhor por causa de questões mesmo de orgulho. Como é que se a mente faz parte do seu corpo, como é que usa o resto do corpo para dominar a mente? Se o corpo é um todo, como é que faz esta conversa, comunicação com o corpo, ou o resto do corpo, ou talvez com a própria mente, para que ela domine a si própria? Não sei se... Pergunta clara. Simples para quem já faz, mas difícil para quem quer começar, mas não é impossível. Primeiro, quando os pensamentos vêm, é preciso ter análise crítica. Este pensamento é do bem? É do mal? Para onde ele me quer levar? E aí, começa a conversar com o pensamento. E se descobrir que é um pensamento do mal, diga a ele para ir embora. Diga a ele que não aceitas, para que fique na sua mente consciente e passar para a mente subconsciente. Não pode passar para a mente subconsciente. Então, da mente consciente, tem que abrir a porta e ir embora. Simples. Mas, conforme eu disse, é difícil, porque até que consiga falar com os pensamentos para ir embora, negar os pensamentos para ir embora, é tudo um processo. Mas é possível. E eu tenho feito muito. Vem um pensamento, paro, escuto, digo, sai. E ele tem que sair, porque eu mandei sair. Eu domino a mente desta forma. Tudo que eu faço de forma consciente. Não há de me encontrar a fazer algo e dizer não sabia que estava a fazer. Não. Faço de forma consciente. E é muito importante agir na consciência das nossas ações, dos nossos atos, porque só assim poderemos dominar a nós mesmos para o nosso sucesso acontecer. Interessante. Se olharmos aquela analogia corpo, alma, espírito, sugere que é o espírito que domina a alma, se a alma for tida nessa lógica como sendo os pensamentos. Os pensamentos também sendo como sussurros, sugestões, vozes. Sempre convém questionar, discernir que voz é esta e saber mesmo ajuizar, né? Onde é que esses pensamentos podem nos levar.
Quanto à questão do termos de atributos de liderança ou características de liderança, vou fazer duas perguntas. Uma, qual é a escola de pensamento de liderança ou estilo de liderança que aprecia, que pratica, e quais são, digamos que, a forma como vê as outras escolas de liderança como neste vasto opções de escolha pelo livre-arbítrio do indivíduo em face a pressões, resultados, objetivos, contextos. Como é que faz essa analogia, faz este jogo? Eu admiro bastante a liderança democrática, porque preso pelo consenso mútuo. Porque se eu trago um assunto ou um problema, deve ser debatido. Embora a liderança democrática tenha a sua parte, gosto muito de falar sombra e luz. A liderança democrática tem a parte de sombra, porque as decisões vão ser lentas. Porque aquele vai trazer a sua ideia, aquele vai trazer a sua, e depois ali pode haver alguma discussão e a decisão vai ser lenta. Mas, para a parte de luz, a liderança democrática, ela faz com que ninguém saia lesado. Saímos todos, acordamos naquele objetivo ou naquela decisão, e é aquela que vai avançar. Então, eu prezo muito, ou admiro, ok? E eu sou mesmo líder democrática, e eu acho que é a melhor, mas não deixando de lado a autocrática, porque há momentos que é preciso impor para fazer as coisas acontecer, sem se importar com os outros, o que não é correto. Temos que olhar para a parte humana, ok? Então, para mim, liderança democrática é a que me espelha, é a que tomo sempre comigo, ok? E avanço desta forma. Muito bem. Qual é aquele aspecto, atributo, que até pode ser uma qualidade em si, que se pudesse mudar, haveria de mudar, ou que talvez esteja a trabalhar para mudar, ou talvez entenda que não é urgente mudar, mas que em alguns momentos talvez seja essa democracia ou associar essa democracia, em algum momento vê que, apesar de ser luz, também é sombra. Sou muito liberal e em algum momento percebo que quando tu és muito liberal, as pessoas confundem o liberalismo com falta de respeito, e esta é a parte que eu estou a trabalhar nela. Continuar na minha liderança democrática, mas não extremamente liberal, ok? Tudo na medida certa. Saber impor, saber dizer não é não. Se eu disse não, não posso voltar e dizer sim. Então, estou a trabalhar neste liberalismo excessivo, porque todos nós temos uma parte liberal, mas não deve ser excessivo, para que as pessoas não confundam. Então, eu estou a trabalhar nisto. Muito bem. Qual é o livro que leu e que mais mexeu consigo e que define aquilo que é hoje? Bom, de vários livros, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, é extremamente poderoso. Este mexeu muito comigo. Foi de encontro com aquilo que realmente estou à procura, que é conhecer cada vez mais o pensamento humano, como é que ele funciona, como é que funciona o consciente e o subconsciente, o que acontece lá dentro, como é que uns prosperam, outros não prosperam, qual é a diferença, quais são as bases,
como justificar esta diferença? Então, este livro, ele traz estas informações. Ok? Muito bem. E quem é um escritor que aprecia pela sua escrita? Não sei se há de ser o mesmo. E porquê? O que é que esse estilo de escrita, de literatura, lhe envolve e lhe convence? Disse que quem nos convence é o Espírito Santo, né? Mas como é que esse estilo de escrita, ou esse escritor, lhe envolve? Eu aprecio o escritor apóstolo Honório Gabriel Coutan pelos 17 livros que ele tem. Eu os tenho, e é uma coisa incrível que na sua escrita, ou melhor, a sua escrita é tão transparente, tão fácil de perceber, e quando tu lês o livro, tu tens experiências com aquilo que tu leste. Não há palavras suficientes para dizer. Então, é uma escrita que vem abrir a mente de tal forma que tu consigas te posicionar e negar algumas crenças limitantes. Negar algumas palavras que a gente carrega desde criança. Então, para mim é uma bênção. Ele é um escritor que me inspira bastante. Muito bem. Por fim, gostávamos de saber como é que a líder Amélia prepara-se no seu espaço individual privado antes de se juntar aos outros. Uma preparação em termos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Eu começo a preparar-me a partir do momento em que abro os meus olhos, me conecto com o Deus Altíssimo, entrego a Ele o meu dia e eu defino como é que o meu dia deve ser. Até defino com quem eu quero me encontrar. Isto é fácil, porque há poder na palavra, há poder no pensamento, há poder no desejo ardente, logicamente de coisas boas, ok? Não, eu depois disso coloco um louvor, gosto muito de louvar, louvores em línguas, não em línguas, me conecto. Enquanto me preparo para sair, estou a meio a louvores. Eu saio de casa já cheia do Espírito Santo, já cheia do poder do Espírito Santo, para que possa me ajudar a ganhar o dia. Então, eu ganho meu dia a partir do momento em que abro os meus olhos. E venço assim. É isso mesmo. Queremos agradecer por este maravilhoso chá de liderança que nos serviu, desejando-lhe muito bom ânimo e que o Espírito Santo continue a fazer-lhe sempre cheia da sua presença para compreender os seus planos, tornar-se adaptável a ele e poder escalar os muitos montes que tem estado a fazê-lo com alegria até esta parte. Muito obrigada mais uma vez, é uma honra estar aqui. Que Deus abençoe ao seu programa e que mais líderes possam vir deixar os seus pensamentos, porque é de líderes que o nosso país, o mundo em geral, deve ter. Líderes com impacto, líderes que vão liderar com exemplo, que vão liderar com experiências que vão trazer os outros para que possam se inspirar. Obrigada. Obrigado. Estas lições encontram portadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e no nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.